Oi gente, tudo bem? Para entrar no clima do Halloween, eu vou contar pra vocês então a história de um livro de terror. Na verdade é um terror misturado com fantasia, com mistérios, que se chama A Torre do Terror. A Torre do Terror ela foi publicada pelo grupo editorial Record e ele é escrito pela Jennifer McMahon. Esse livro aqui eles passam em 3 tempos diferentes, então a gente vai viajar de volta no passado lá pelos anos 50, em 1989 e nos dias atuais. Daqui no caso os dias atuais é 2013, né? Daqui a pouco tá bem passado esse 2013, mas, né, dias atuais, vamos botar assim. Talvez eu contando a resenha pra vocês fique um pouco confuso, porque eu vou pro passado, volto pro presente, vou pro outro passado, mas a autora escreveu tudo isso de uma forma fantástica, então se vocês ficarem confusos, a culpa é minha e não é da história em si. Então vamos começar. O livro começa então nos dias atuais, a gente conhece a Amy. A Amy, no início, a gente já percebe que ela tá perturbada, ela tá meio confusa e ela tá prestes a fazer algo muito terrível, aparentemente. Ela começa a se questionar e começa a pensar que as pessoas não vão entender o que ela tá prestes a fazer, que as pessoas vão julgar ela. Mas na verdade as pessoas não conhecem monstros como ela conhece. Então a gente já fica aí com uma pulga atrás da orelha, né? O que a Amy vai fazer e que monstros são esses que ela diz que conhece. E aí a gente passa pro próximo capítulo. Nesse capítulo a gente conhece o Jason. E o Jason, ele é um policial da cidade. Eu esqueci de falar, mas o livro se passa na Nova Inglaterra, mais precisamente em Londres, em Vermont. É uma cidadezinha assim onde todo mundo meio que se conhece, aquela coisa toda. E o Jason, ele era amigo de infância da Amy. Atualmente eles mantinham assim um certo contato, não muito quanto antes, né, quanto na infância deles, na adolescência. Mas o Jason, então, como policial, foi chamado para atender uma ocorrência, e nessa ocorrência, na verdade, estava a Amy morta, o marido da Amy também estava morto, o filhinho e a única sobrevivente, a filha da Amy. O Jason fica apavorado e não acredita que isso pode ter acontecido, porque aparentemente a Amy assassinou a família e depois cometeu suicídio. O Jason, ele é casado com a Margot. A Margot também é uma amiga de infância da Amy. Na verdade, a Margot é irmã da Piper e a Piper que era a verdadeira, né, amiga da Amy. Mas as três acabavam andando sempre juntas na adolescência, na época de criança. Eles conhecem dessa época, lá de 1989. E quando a Margot descobre tudo isso, né, desse assassinato e suicídio, ela liga pra irmã dela, pra Piper. A Piper não mora mais lá em Vermont, ela já mora na Califórnia. Ela liga pra ela desesperada, falando que a Amy fez tudo isso, mas não acreditando que a amiga poderia ser capaz de uma atrocidade dessa. E a Piper então decide ir lá visitar a irmã e ver realmente o que aconteceu, né? Saber mais dessa história. E como a Margot e a Piper não estão acreditando aí que a Amy seria capaz de tudo isso, ou o que realmente aconteceu, né? Elas começam a investigar. E aí a gente volta pra 1989, onde essas 3 meninas brincavam juntas. E eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Essa história, na verdade, se passa em um hotel em que os avós da Amy construíram, e o avô dela, pra fazer com que a avó se sentisse na Inglaterra realmente, construiu essa torre. E é nessa torre, né, que ronda a maioria dos mistérios desse livro. Como eu tava falando, lá em 1989 a gente vê essas 3 meninas, a Amy, a Margot e a Piper, se divertindo, brincando pelo hotel. Até que um dia, lá na torre do hotel, elas descobrem uma mala. E nessa mala tem roupas e joias da tia da Amy, que é a Sylvie. E a Amy nessa época morava com a avó, porque a mãe dela, a Rose, ela acabou ficando meio doida, virou uma alcoólatra, supostamente, então ela vivia com a avó. A história que ela sabe da tia dela, da Sylvia, é que na verdade aos 18 anos a tia fez uma carta de despedida e se mudou então pra Hollywood, foi atrás do sonho dela, que era ser atriz, enfim. Mas aí lá em 1989, quando as meninas descobrem a mala com todas as coisas da Sylvia, elas veem que na verdade a Sylvia não foi embora. Então alguma coisa aconteceu com ela. E com isso, então, a gente volta mais uma vez no tempo, mas dessa vez lá pra 1950, 1955, onde a gente vê a infância da Rose e da Sylvie, né, da Rose, mãe da Amy, e Sylvie, a tia da Amy, essa que desapareceu. A gente vê a infância delas, a adolescência, acompanha esse sonho da Sylvie em querer trabalhar com o Alfred Hitchcock, na verdade ela é super fã dele, e ela escreve cartas pra eles, isso é muito interessante aqui no livro. Ela até compara o hotel deles com o hotel de Psicose, né, com o Bates Motel, porque do mesmo jeito como em Psicose, né, eles fizeram uma outra rodovia, e o motel começou a ter queda de cliente, aconteceu a mesma coisa com o hotel do pai dela. Em uma das cartas que ela escreve pra ele, ela pergunta se ele acabou não se inspirando
nesse hotel, né, dos pais dela pra escrever Psicose. É uma parte bem interessante e nessas cartas a gente começa a ver um desabafo dela. Ela realmente escreve pra desabafar com o Alfred Hitchcock, principalmente porque ela acha que a irmã dela trata ela de um jeito estranho, que a irmã dela, no caso a Rose, né, a mãe da Amy. Já a Rose vê a Sylvie como um monstro. Ela tem muita inveja da Sylvie, porque os pais supostamente, né, através do olhar da Rose, tratam ela como a filha preferida, como ela sendo a única linda, maravilhosa, com os cabelos loiros, enquanto a Rose é o patinho feio da família. Então que tudo isso que aconteceu lá em 1955, 1960, que daí o livro vai passando de tempo, tem uma influência direta com o que aconteceu com a Amy nos dias atuais, com todo esse assassinato. E a Amy, quando ela morreu, ela deixou uma foto da mãe dela e da tia dela quando crianças, escrito 29 quartos. Isso só fez com que a Margot e a Piper ficassem ainda mais com o pé atrás nessa história, porque lá em 1989 elas também descobriram que o hotel não tinha apenas 28 quartos, ele tinha o 29º. Enfim, as três histórias estão extremamente entrelaçadas, todas as três têm um mistério em si, mas no final de tudo é um grande mistério só. Eu disse, pode ter parecido confuso, mas não se acanhe por causa disso, é um livro ótimo. Eu adorei a leitura, eu achei a forma como o autor escreveu tudo isso extremamente cativante e interessante. Como eu disse, tem fantasia junto, então vá com a mente bem aberta. Não vá esperando coisas super racionais e psicológicas, não é esse o tipo de thriller que o livro aqui apresenta. Pra você que gosta de enigmas e mistérios e coisas sombrias, eu acho que esse livro aqui é uma grande pedida. Isso aqui foi diferente de muita coisa que eu já li. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro que se passasse em 3 tempos diferentes e que funcionasse tão bem assim, então super indicado. É claro que se você gostou do livro, não esquece que o link pra compra dele vai estar aqui na descrição e você comprando através do link, você vai estar ajudando o canal. Então é isso, se você gostou da resenha, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!